Boa noite, meus irmãos. Queria compartilhar com vocês a segunda de 4 mensagens do texto de Colossenses capítulo 4. Então abra a sua Bíblia, o seu app aí, no texto de Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 11. Texto de Colossenses capítulo 3, a partir do verso de número 11. E a palavra de Deus diz assim: nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós encontramos aqui nessa segunda palavra deste capítulo, deste texto para nós, uma proposta que cria um vínculo. Todos estão vinculados a partir de Cristo. Tudo se une, tudo se encaixa perfeitamente em Cristo. O que era antes, o que é agora e o que ainda será, cria uma só referência, uma referência cristocêntrica, não dirigida apenas a um fato histórico da vinda, da estada, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, mas da sua ação ainda contínua entre nós como Deus, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nessa noite nós podemos entender que este vínculo, essa ação harmoniosa, cristocêntrica, ela não ocorre apenas na nossa vida quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, mas Ele continua gerando em nossa vida este vínculo e esta ação contínua. Interessante que na semana passada, quando nós estudamos parte desse texto, nós vimos o quanto esse texto é importante para nós. Eu quero convidar você a ler os primeiros versículos, capítulo 3, do verso 1 até o versículo de número 10. Leia aí você. Colossenses 3, verso 1 a 10. Consigo chegar até o versículo 10? Muito bem. E dentro desse contexto nós podemos perceber que o versículo 10, ele fala de uma ação que vai se renovando continuamente sobre nós. O versículo 10 diz que esse novo homem, ele vai se renovando a partir de um ato de lapidação do Espírito Santo de Deus, fazendo-nos novos a cada manhã. Não que vamos ser totalmente diferentes, mas ele vai ampliando a nossa capacidade de amar, ele vai ampliando a nossa capacidade de compaixão, ele vai ampliando a nossa capacidade de ver a sua graça de forma tão única sobre nós. E vamos então tendo a oportunidade de ter um senso de referência de gratidão maior ao nosso Deus.
esse novo homem que vai se renovando, que vai se lapidando, que vai se transformando, ele vai se tornando um homem melhor. O homem, a mulher, vão se tornando melhores a cada dia, buscando esse vínculo de perfeição que Deus tem sobre cada um de nós. Então, nós podemos entender que esta ação de vínculo cristocentricamente faz com que nós possamos ter a palavra do apóstolo Paulo, em que o nosso viver é Cristo, e absolutamente Cristo, e unicamente Cristo. Não existe outro aspecto que conceitue a nossa vida que não Cristo. E isso se dá de que forma? O versículo 11, como nós lemos, mais grego, não há mais judeu, não há mais circuncisão, nem circuncisão, não há mais bárbaro, não há mais cita, não há mais escravo, não há mais livre. Não existe mais diferença. Independentemente do país em que estamos, do tempo que vivemos, destes que envolve tantas diferenças e tantas ações que vão gerando e promovendo pensamentos, ideologias, constituindo perspectivas separatistas, em que em alguns momentos nos vemos melhores do que outros, em poucos momentos inferiores aos outros, e nós podemos ver que esse processo de separação, ele vai gerando uma doença na nossa alma, e nós não conseguimos nos ver juntos, nem como pessoa em casa, família nuclear, nem no contexto de familiares, nem no contexto de comunidade, nem no contexto de instituições que retratam uma necessidade de vínculos comuns. Mas nós encontramos aqui que a partir de Cristo nós temos uma dinâmica comum. Independentemente do que tenha sido o nosso passado, independentemente de onde nascemos, do que vivemos e fizemos da nossa vida até o momento em que encontramos Cristo, a partir dali nós somos unificados, nós somos uma só família, nós somos filhos de Deus, nós nos tornamos alcançáveis por essa graça e essa graça nos transformando, lapidando, para que sejamos um nessa dinâmica plena de Deus. Hoje pela manhã, junto à ceia, live que nós fizemos, nós estávamos pensando sobre isso, de que no Antigo Testamento, Deus se manifestava em alguns momentos a alguns homens, algumas pessoas. No Novo Testamento, Cristo veio para estar ao nosso lado, Deus Emmanuel, Deus conosco, mas a partir do Novo Testamento, nós encontramos Deus morando em nós. E essa dinâmica da nossa vida se torna diferente porque nós não contamos com Deus em algum momento, nós vivemos Deus em todo momento. E essa relação então faz com que todos nós sejamos unificados. Nós não constituímos apelidos. Os apelidos, eles são em alguns momentos manifestações carinhosas, sistemáticas, em que nós colocamos um pouquinho de ações, de sentimentos, de emoções que vinculam essa referência sobre nós. E é interessante perceber isso, em que o sentimento ele denota uma perspectiva não reducionista do valor da pessoa, mas dentro de uma ação diminutiva do nome ou de algumas referências como bebê, bebezinho, amor, amorzinho, em que nossa perspectiva ela vai gerando um certo açúcar, uma doçura, um mel na referência que temos um do outro. Mas quando nós não temos esse vínculo de amor, quando não existe esse sentimento presente, nós não construímos diminutivos na expressão de identificar essa pessoa. Nós colocamos diminutivos sim, mas de forma pejorativa para poder afetar a pessoa, para reduzir essa pessoa, para negativar essa pessoa, para diminuir o valor e o conceito dessa pessoa. Então nós construímos referências, apelidos que criam uma referência não adjunta ao nome, mas uma forma que denigre essa pessoa, que afeta essa pessoa, que tira essa pessoa do sério, que faz com que ela se sinta menor ou num processo completamente de desvínculo de amor. E quando nós conseguimos ver isso, nós vemos o que o apóstolo Paulo está dizendo dessas diferenças que nós temos. Quando ele olha no versículo 11 e diz que nós não somos mais separados, nós não somos mais o que antes vivíamos sem Cristo, nós nos tornamos diferentes a partir de agora. Não existem mais essas tribos,
entre aspas, não existe mais esses grupos, entre aspas, somos todos um em Cristo. Então, nós precisamos assumir isso na nossa vida hoje, como pessoas, como igreja, como famílias que procuram viver segundo o propósito de Jesus. Nós não podemos mais denegrir o outro, nós precisamos valorizar o outro, nós precisamos reconhecer o valor do outro. Então, os apelidos podem continuar sendo vindos, desde como expressão de amor e de sentimento, mas nunca para afetar a pessoa, numa expressão de bullying contínuo. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo aqui, ele afirma que nós não temos mais referências do que éramos sem Cristo. Nós temos a referência que iguala, que identifica, que nos nivela. E é esse Cristo que faz essa diferença e que continuará fazendo sobre nós. Por isso, nós não podemos mais nos ver de forma completamente separada, mas unida na referência de Cristo e do grande amor de Deus sobre a nossa vida. Por isso o versículo de número 12 diz que nós temos alcançado a santidade no olhar de Deus. Nós temos alcançado o amor eletivo de Deus. Então isso significa que nós não vivemos uma experiência apenas com Deus lá atrás, mas nós continuamos a viver uma experiência com Deus, como diz o versículo 10, renovando sobre a nossa vida, porque nós buscamos as coisas de cima, como diz os primeiros versículos desse capítulo, e procuramos viver das coisas lá de cima, pensando nas coisas lá de cima, nas coisas que são de Deus para a nossa vida e para o nosso tempo aqui, a partir daqui. Por isso o versículo 12 diz que nós, como santos e eleitos de Deus, amados de Deus, nós precisamos ver que esse processo de Cristo em nós faz-nos viver cada dia, não só pela identificação de filhos de Deus, mas filhos amados. Não como pessoas comuns vivendo um processo de lapidação, de renovação, mas um processo de santidade, em que a nossa forma de viver, de pensar, de agir, de decidir, seja completamente de Deus, menos de nós mesmos. Por isso, não aqui se permite ações em que venhamos tomar decisões pelo susto, venhamos tomar decisões incabíveis, venhamos a constituir posturas somente ficadas ao momento. Nós precisamos olhar para um todo, administrar esse todo, alcançar esse todo. Precisamos não ser devagar nas nossas posturas, mas ter mais de Deus diretivamente sobre nós. Como isso é possível? Quando nós deixamos de pensar apenas no momento e em nós, e passamos a pensar a partir de Deus todas as coisas, no tempo de Deus todas as coisas. Hoje eu encontrei com a Zandra lá no aeroporto, o voo dela foi cancelado, ela estava indo hoje para o continente africano, passando pela Europa para seguir para o continente africano. E todos sabem que Portugal estabeleceu um novo protocolo em que as pessoas que passarem por lá não poderão sair do aeroporto. E ela precisava descer no aeroporto para seguir a sua viagem, porque havia um intervalo de 36 horas entre o voo para a Europa e a sequência para o continente africano. Como eram duas empresas diferentes, as passagens foram compradas separadamente, não havia o vínculo para que ela pudesse seguir sem ter que desembarcar, tirar as malas e fazer o reingresso. Mesmo que continuasse no mesmo aeroporto, ela não podia sair da parte do desembarque do aeroporto. Mesmo que do lado, em menos de 100 metros, ela reinserisse novamente para a parte interna do aeroporto. Veja, nós vivemos situações e circunstâncias que muitas vezes temos dificuldade de aceitar. Nós temos dificuldade de estar preparado para lidar com isso. E nós precisamos entender que quando estamos firmados em Deus, nós não administramos o nosso tempo, nós não administramos as circunstâncias, mas nós também não ficamos preocupados com isso. Nós colocamos tudo diante de Deus e vivemos na fé de que o nosso Deus cuidará de nós e que fará o melhor para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós precisamos crer nisso, porque se nós não crermos nisso, nós vamos continuar ansiosos e vamos continuar vivendo um processo de desgaste na nossa vida. E ao invés de viver a vida aqui,
Mesmo com tantas tensões e circunstâncias já tão normais, nós vamos criar uma linha de pressão maior dentro de nós, na nossa alma, afetando o que somos hoje e o que seremos no nosso amanhã. Por isso, o texto fala que nós precisamos nos ver como pessoas que estejam vivendo plenamente a separação da condição de um homem natural, normal, aqui na terra, para sermos homens, mulheres de Deus. Pessoas que têm o entendimento, a dependência de Deus, porque desta forma a nossa vida se torna melhor, nós conseguimos resultados melhores na nossa vida. E para isso ocorrer, nós precisamos revestir o nosso coração de compaixão. Sabe, existe uma falta muito grande hoje das pessoas criarem um vínculo de sensibilidade. A separação se dá porque as pessoas não se veem comum. As pessoas, elas não se veem com ato de misericórdia pelos outros. Nós somos muito cruéis uns com os outros. Quer seja da escolha de um apelido para afetar, quer seja na expressão de afetamento contínuo de um bullying, criticando, murmurando, estabelecendo um alvo de injustiça sobre pessoas. Nós somos ausentes de empatia plena. Nós hoje estamos vivendo um momento muito difícil no mundo, mas só tem mais sensibilidade quem às vezes é afetado por esse momento. Quem perdeu um ente querido, um amigo. Nós estamos hoje no nosso país vivendo uma crise no norte do nosso país. Os amazonenses precisam da nossa compaixão. Mas nós não fomos atingidos na pele. Nós não fomos atingidos ainda de uma forma mais pessoal. E nós olhamos o Amazonas nesse momento e não nos vemos como eles, brasileiros. O estado do Amazonas está passando por um momento e uma situação sem precedentes, mas a nossa compaixão a esse povo, que também é o nosso povo, os nossos concidadãos. Oramos, estabelecemos alguma ajuda, mas será que nesse momento nós conseguimos entender a crise que estamos enfrentando de fato? A crise desta falta de compaixão antecede essa crise de pandemia. Essa crise da pandemia, ela é secundária, porque a crise que nós vivemos é uma crise ao âmbito da nossa alma, por não viver plenamente Deus. Nós não somos capazes de sentir a dor do outro. Nós falamos, mas não conseguimos viver isso. Até porque a nossa própria linguagem, a nossa própria experiência não nos remete a viver isso. Ela é sempre majoritária, ela sempre quer conceber um resultado diferente, melhor. Nós sempre falamos positivamente, mas sem um embasamento para que essa ação se concretize. Tudo vai passar, daqui a pouco tudo vai ser diferente, mas o que nós estamos fazendo para isso passar? Essa crise daqui a pouco vai ser lembrada e a gente vai ver o quanto distante estamos de uma situação maior, mais difícil. Quem disse isso? Nós estamos hoje vivendo realmente um momento muito difícil. E precisamos entender isso. É diferente nós virmos à igreja e ficarmos nesse distanciamento, com limitações de pessoas aqui. É diferente o que tínhamos antes de, em algum momento, participar do culto online, e nesse tempo, não muito distante, nós só temos essa oportunidade. Uma só igreja, lá no Amazonas, tem 200 dos seus membros afetados pelo Covid. Uma só igreja, 200 membros. E às vezes a gente diz assim, por que a igreja não se reúne mais? Porque nós precisamos ser responsáveis a esse momento. Não temos fé? É claro que temos, mas precisamos ser responsáveis a esse momento. Porque Deus só vai fazer o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, somos nós que temos que fazer. Se você não usar máscara e dizer, eu tenho fé, não vou pegar esse Covid. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas que disseram isso já não estão mais entre nós. Tudo bem. Já estão no céu, amém. Mas será que era isso que essas pessoas queriam? Serem promovidas ao céu, dentro de uma linha em que de repente poderiam contribuir mais aqui na terra?
Algumas pessoas dizem assim, nós hoje precisamos reunir porque estamos reunindo em nome de Deus. Ok. Às vezes esse nome de Deus cheira como uma religiosidade. Porque reunir em nome de Deus é reunir espiritualmente, não fisicamente, não numericamente. E nós precisamos entender que para reunir espiritualmente nós vamos ter um só coração. E para que esse um só coração ocorra, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, para amolecer o nosso coração, porque nós somos muito duros. E esse momento mostra isso. Nós muitas vezes não temos compaixão. Sabe, essa noite eu saí 1h55 da manhã lá do aeroporto de Fortaleza para São Paulo, para poder pegar a conexão para cá, de manhã cedo. E havia algumas pessoas deitadas no carpete, esperando os seus voos na madrugada. E uma pessoa estava sentada relativamente perto de mim, esperando o voo, estava criticando aquelas pessoas ali deitadas. E ele estava falando alto para as pessoas ouvirem, sobre o absurdo daquelas pessoas estarem ali deitadas como estavam, dormindo, que o aeroporto não era um lugar para se dormir, o aeroporto era um lugar de passagem, e que aquelas pessoas deitadas ali estavam desrespeitando a ele, que estava ali assentado esperando o seu voo. Muitas vezes nós temos coisas assim tão pequenas, e às vezes a gente não consegue entender quando o outro, de forma educada, mostra para a gente algumas situações que nós não estamos vendo. Eu não sou muito de falar com as pessoas assim, deixo muito elas expressarem o que pensam, mas eu perguntei àquele senhor, o senhor sabe o nome dessas pessoas que estão aí à frente do senhor? Ele disse, não, essas pessoas não estão comigo. Eu disse, o senhor sabe o que aconteceu com essas pessoas para estarem deitadas aí no chão? Não. O senhor sabe de onde elas estão vindo? Não. O senhor sabe para onde elas estão indo? Não. O senhor sabe quantas horas vão esperar os voos que essas pessoas precisam para seguir viagem? Não. Então, será que a gente não pode segurar um pouquinho a nossa crítica? Ele disse, mas você vai concordar comigo que aeroporto não é lugar disso. Eu concordo. Só que esse aeroporto aqui, meu senhor, não tem cabines para se poder pernoitar ou para se poder dormir algumas horas. Em quase todos os grandes aeroportos como esse, existem cabines que as pessoas pagam por horas e que podem ter uma caminha ali, num ambiente bem fechado, confortável, para poder dormir algumas horas. Esse aeroporto não tem. Se tivesse, talvez essas pessoas não estivessem expostas aqui, elas estariam deitadas nessas camas, nessas cabines. E sabe, muitas vezes nós estabelecemos críticas às pessoas porque elas estão desfiguradas. Eu uso muito essas palavras, né, estética, mas assim, no quadro da nossa visão, nós vemos as pessoas não em conformidade ao que nós pensamos, elas não estão encaixadas na forma de nós pensarmos. Isso é falta de compaixão. Sentir o outro, viver o outro. E aí eu fico pensando, se aquele senhor, ao invés de criticar, fosse ali, desse um cutucãozinho àquelas pessoas, dissesse, eu posso te ajudar de alguma forma, estou vendo você deitado aqui e tal, você está precisando de alguma coisa, quer que eu compre uma água para você? Eu posso te ajudar de alguma forma na sequência da sua viagem? O que está acontecendo com você? Mas é mais fácil a gente falar. É mais fácil tentar trazer as pessoas para o nosso ponto de vista. É mais fácil tentar trazer as pessoas a sentirem o que sentimos, do que irmos até as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Olha que coisa importante nesse capítulo, no capítulo 3, nesse versículo 12. Precisamos estar cheios de compaixão no nosso coração. Precisamos estar cheios de bondade. O coração cheio de bondade é um coração que procura fazer o melhor para o outro. É aquele coração que procura fazer o melhor para Deus. E nós, às vezes, nos acomodamos em fazer as coisas mais ou menos. Nós constituímos as ações simplesmente por fazer. Estávamos na sexta, no sábado, construindo a capela em São Gonçalo do Amarante, ali no Ceará, e nós tínhamos ali uma equipe muito boa de trabalho, e como cada um pensa e age de forma diferente.
Uma pessoa é capaz de fazer um emassamento na parede e deixar ali relevos e dizer, tá bom, deixa assim. Mas o outro vai lá com a lixa, esfola a mão para poder deixar lisinho. Aí você diz, é preciosismo demais de um lado de uma pessoa em relação à outra. Não. A Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Será que nós estamos tão fracos de tentar e impedir para que lixemos um pouquinho mais de fazer o nosso melhor? Será que nós não podemos nos esforçar para fazer um pouquinho mais e deixar a coisa um pouco mais bonita? Sabe, nós somos muito pessimistas no olhar do outro, mas somos muito mais sobre aquilo que difere da nossa concepção de vida. Nós precisamos entender que essa bondade é um elemento natural de conceber esse melhor para quem estiver do nosso lado. Porque a bondade, ela não é uma ação para nós, ela é uma ação para o outro. Ela é vertida para as pessoas que estão à nossa volta, sejam elas quem forem. Só um coração cheio de bondade faz o mundo ser melhor. Só um coração cheio de bondade faz com que as pessoas que estejam em torno de nós se sintam melhor. Mas o nosso coração, se não é regado de bondade, ele está automaticamente constituído de maldade. Mesmo que não intensamente, mas precisamos pensar nisso. Se queremos o melhor para o outro, nós não iremos permitir que alguma coisa ruim aconteça com eles, seja feita para eles. Então, mesmo um simples detalhe na parede, eu vou oferecer o meu melhor para que as pessoas que forem usufruir daquele espaço possam não ver marcas, não ver sinais, mas ver algo bem feito. A pessoa vai se sentir bem. A pessoa vai ter um tempo ali em que ela vai sentir amada por aquela pessoa que fez. Tão amada porque ofereceu o seu melhor. Tão amada que desfolou talvez a sua mão. Tão amada que se dedicou um pouco mais de tempo num quadrante daquele espaço. Se nós temos esse coração bondoso, nós conseguimos construir uma sociedade melhor. A terceira característica desse versículo 12 fala sobre humildade. Sabe, um coração humilde é um coração sempre pronto a ouvir, sempre pronto a aprender, sempre pronto a servir. Essas três características estão presentes no coração humilde. Mas que coração temos hoje na nossa vida, na nossa sociedade? Um coração imperativo, que manda e que não serve. Um coração que não está pronto a ouvir, porque sempre fala, ele sempre coloca, instala a voz de comando. E por isso, esse coração nunca está disposto a se submeter. Ele está sempre no âmbito de poder fazer com que impetre-se, direcione-se o que a pessoa, o que esse coração deseja e quer. Nós precisamos ter um coração humilde para reconhecer os nossos erros, para pedir perdão, para poder reconhecer o que nós temos feito de mais ou menos e o desejo de fazer o nosso melhor. O coração humilde é um coração que retrata uma forma igualitária, não se vê descompensado. O coração que se vê de forma igualitária é um coração que constrói um relacionamento em que todos são iguais. E por isso, nós vamos construindo uma proposta de viver e de agir semelhantemente de Cristo, que se iguala a nós como homem quando vem aqui, mas que volta à sua condição de filho amado de Deus e nos dá essa mesma oportunidade, nos igualando para cima. Veja, Jesus vem e se iguala a homens, se tornando homem como eu e você, mas para que Ele pudesse, dessa forma, nos levar, nos igualar para cima. O coração humilde é aquele que está pronto a não criar problemas, a não se mostrar melhor. Ele vai, como diz o apóstolo Paulo, e se condiciona ao outro, se submete ao outro, para que assim possa elevar essa pessoa, possa constituir o valor acima, nivelar para cima essa pessoa. Então nós precisamos repensar isso, porque da forma com que vivemos, o nosso coração, que não é humilde, não traz as pessoas para cima. Elas são afetadas e jogadas ainda mais para baixo.
E nós não conseguimos equilibrar esse processo na vivência. Um outro aspecto que ainda está nesse versículo 12 é a mansidão. E podemos agregar a ela a paciência. Se formos avaliar, nós encontramos uma linha de frutos do Espírito. E é exatamente o entendimento que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que nesse mundo, o coração que precisamos ter é um coração cuja origem seja plenamente em Deus. Lembra? Cristo é o que unifica as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus quem determina as nossas ações, a repercussão das nossas ações. E nós precisamos entender que essa mansidão e essa paciência não são alcançadas sem Deus estar na nossa vida. Precisamos entender que muitas vezes, muitas circunstâncias, elas são tratos que Deus está permitindo ocorrer na nossa vida, trabalhando em nós e a partir de nós, para que possamos viver melhor. A mansidão e a paciência, elas não se conseguem, não se concebem, não são alcançadas só pelo desejo. Eu quero ser mais manso, quero ser mais paciente. São as dificuldades e as circunstâncias da nossa vida que vão gerando em nós essa possibilidade. Por isso o versículo 13 diz que nós precisamos suportar e perdoar uns aos outros. Como isso é possível? Sendo tomados por Deus, sendo tomados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se alguém tiver alguma coisa, alguma queixa, algum pensamento contrário contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos fazer o mesmo. Qual é o padrão nosso de vida? O nosso padrão é Cristo. É Ele o nosso molde. É nele que precisamos nos amoldar, nos encaixar. Não é um padrão humano, não é a referência humana, não são pessoas humanas que nós escolhemos. A Bíblia diz que nós precisamos buscar essa referência de varão perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, essa possibilidade de ações, de renovações, de propostas de pensamento, de decisões, precisam estar amoldadas em Cristo. Se assim entendermos, assim vamos viver, perdoando, suportando, fazendo valer essa presença de Deus em nós. E aí nós conseguimos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí nós conseguimos entender o versículo 14, porque acima de tudo nós precisamos nos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós pensamos em viver uma vida perfeita, se pudéssemos estabelecer uma só característica, nós diríamos: ame. Falamos isso para os casais em crise: ame. Falamos isso para os filhos em crise com os pais: ame. Falamos para os irmãos em crise: ame. Para os vizinhos em crise: ame. Para os colegas do trabalho em crise: ame. O amor resolve tudo. Mas olha a dificuldade de amar, a dificuldade de aceitar, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de poder fazer o melhor, de sermos humildes, de podermos conceber, como diz o versículo 12, a compaixão, a bondade. Se nós temos dificuldades com relação a isso, é porque ainda nós não nos permitimos totalmente ser tomados por Deus. Nós vamos olhar as pessoas em diferenças, nós vamos criticar as pessoas em diferença, mas nós não vamos ser empáticos, não vamos ser sensíveis, não vamos ouvi-las, não vamos colocar no lugar delas e vamos continuar o mundo como sempre vivemos até aqui. O mundo viveu uma diferença quando Cristo passou por aqui. Porque o mundo nunca tinha visto amor igual. E a partir de Cristo, o mundo precisa ver a igreja com esse amor. Eu e você precisamos constituir a extensão desse amor. Nós precisamos continuar mostrando que Deus se interessa pelas pessoas, que Ele pode fazer diferença na história dessas pessoas. E por isso eu e você somos desafiados a amar sem restrição ao nosso próximo. No versículo 14, nós encontramos que esse amor é o vínculo da perfeição.
Se queremos viver esse varão perfeito em Cristo, queremos ser perfeitos nessas ações, nós precisamos ter o amor como plenitude, como ação contínua em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o versículo 15 diz que a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Nós temos hoje dificuldade às vezes de dormir. Nós temos dificuldade hoje de ficar tranquilos durante o dia. Qualquer coisa nos assombra. E olha que nem estamos na Síria em bombardeios, nem estamos no Iraque enfrentando dificuldades, nem estamos em alguns países que vivem ameaças terroristas. Nós ficamos alarmados por situações pequenas. Nós ficamos alarmados por situações que às vezes são tão fáceis de serem ajustadas. Mas qualquer coisa desencadeia em nós uma crise muito grande. E nós precisamos ter hoje paz e passar essa paz para as pessoas. E como é difícil ter essa paz em nós e passar para as pessoas, porque a nossa fonte Jesus, a nossa fonte Cristo, ela não está ligada continuamente. Então nós não conseguimos viver em paz. E nós não conseguimos gerar essa paz às pessoas. Mas como seria diferente se a gente tivesse um pouquinho mais dessa paz em nós, mais de Deus em nós. Como seria diferente se a gente pudesse transmitir mais essa paz para as pessoas, mostrar que com dependência de Deus, com fé em Deus, as coisas podem ser diferentes. Não sejam precipitados, poderíamos dizer para as pessoas, acalme-se, tenha paciência. Mas antes de falar para os outros, nós precisamos às vezes falar para nós mesmos. Acalme o seu coração, aquieta a tua alma, espera no Senhor, descansa no Senhor. Mas a gente não consegue. E se a gente não consegue, como é que a gente vai conseguir fazer com que o outro consiga isso? Viva isso. Nós vamos ter o ponto de partida, que é a vida. Precisamos viver. Esse tempo em que a segunda onda do Covid, em que essa crescente linha de contágio, de morte no nosso país e no mundo, não pode ser visto como um fim, porque não é o fim. Tem muita gente construindo linhas apocalípticas, e eu posso dizer com toda certeza para vocês, isso ainda não é o fim, é o princípio das dores ainda. Nós temos um alinhamento escatológico muito mais complexo e muito mais difícil do que temos vivido até aqui. Podem ter certeza disso. E uma das características dessa linha apocalíptica é essa falta de paz sobre muitos ângulos da nossa vida. Quando nós ainda conseguimos olhar e nos alentar em Deus, nossa, nós temos respostas maravilhosas para nós. Nós ainda não estamos afetados na nossa totalidade. E na construção apocalíptica, nenhuma só pessoa deixará de ser afetada. Essa crise não vai se instalar apenas em algumas regiões, sobre algumas pessoas, mas vai se instalar sobre todas as pessoas, em todos os lugares. E a reação que precisamos dar e que precisaremos dar ao seu tempo é de viver em paz, cheios de Deus, para enfrentar a crise, a maior que seja, da história da humanidade. Mas sem esse Deus morando em nós, o nosso coração e a nossa alma continuarão em conflitos, em dificuldade. Vocês conseguem entender isso? Para podermos contagiar esse mundo de hoje com paz, precisa ser vivida essa paz, para que de dentro para fora ela seja manifesta. No nosso cuidado a nós mesmos, a nossa própria história e daqueles que estão à nossa volta. Por isso, nós conseguimos entender que esta paz de Cristo, para o qual também fomos chamados, todos nós, nenhuma exceção, nós possamos ver em um só corpo, dominando em nossos corações, fazendo com que a nossa vivência seja em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância, repleta de Deus. Você consegue viver em paz? Você consegue
passar um dia em paz. Ouvi um tempo desse atrás uma pessoa dizendo: eu não tenho sangue de barata. E eu disse para a pessoa: eu acredito que nenhum ser humano tem sangue de barata. Porque o ser humano tem sangue humano. Para você ter sangue de barata, você precisa pelo menos ser uma baratinha. Então essa é uma desculpa fajuta, convenhamos, né? Que bom que você não tem sangue de barata. Mas você sabe que tem gente que acredita que tem sangue de barata? Porque age assim. Como cremos, assim agimos. Então, se eu tenho certeza que eu tenho sangue humano, eu preciso entender que existe chance de viver algo melhor. E essa chance começa numa oportunidade de permitir que Deus, Ele bombeie esse sangue, Ele transforme esse sangue, Ele filtre esse sangue, para que possamos gerar vida ao nosso corpo, e tendo vida ao nosso corpo, possamos gerar vida a outras pessoas que estejam à nossa volta. Veja, nós precisamos ter um só corpo, e o sangue que deve vincular em nós, deve ser a referência da nossa vida, e é Cristo que deve ser essa corrente sanguínea sobre nós, no vínculo de termos esse um só corpo. Fechando esse texto, ao versículo 15, nós precisamos ser agradecidos. Agradecidos. Quero te fazer uma pergunta simples. Hoje, dia 17 de janeiro de 2021, agora, 18 horas e 56 minutos. Você estabeleceu uma palavra de gratidão hoje a alguém? Você hoje disse muito obrigado por algum gesto, alguma atitude, alguma palavra que alguém estabeleceu a você? Porque se você não fez isso, você continua na linha do versículo de número 11, numa linha separatista, numa linha individualista, soberba, orgulhosa, egoísta. Nós precisamos nos ver iguais. E para nos ver iguais, nós precisamos ter reações que demonstrem atitudes de servos e de filhos amados, santos de Deus. E uma delas é ter o sentimento de gratidão. É dizer muito obrigado. Sabe, esses dias atrás eu estava conversando com Sofia, e a Sofia me perguntou: pai, eu falo muito obrigado o tempo todo para as pessoas. Isso é ruim? E eu ri e disse: se todas as pessoas fizessem isso, minha filha, seria tão bom. Em outras palavras, ela estava dizendo: será que eu estou com alguma obsessividade? E eu falei para ela assim: minha filha, se todo mundo fosse obsessivo no senso de gratidão, o mundo seria bem melhor. Porque às vezes só pensa na gratidão quando a gente recebe alguma coisa. Mas já pensou agradecer por aquilo que você não recebe? Uma pessoa olha para você, ela tem alguma coisa que você precisa, você pede e ela diz não. E você diz assim: muito obrigado. Você está parado na estrada, fura 2 pneus, você só tem um no estepe, e você para a pessoa e diz: olha, eu estou precisando de uma carona para colocar esse pneu no seu carro e ir até um borracheiro ali, você pode fazer isso? E a pessoa pode dizer não. Aí você diz: muito obrigado, pode ir em paz. É isso? Dificilmente. Nós não aceitamos não. Nós temos dificuldade, como diz o versículo 11, de nos vermos iguais. E aí que talvez esteja o todo, porque estamos repetindo o versículo 11 até o versículo 15 a mesma coisa. Se nós não estivermos unidos em Cristo, se Ele não for o processo nivelador de nós, nós vamos continuar sendo diferentes, nos vendo diferentes, agindo diferentes e construindo um mundo diferente. Vamos mudar isso? Vamos agir de uma forma diferente?
Vamos ser generosos, porque da mesma forma que temos recebido, vamos começar a dar. Vamos dar amor, vamos dar compaixão, vamos dar misericórdia, vamos dar bondade, vamos dar humildade, vamos retribuir com o bem as pessoas que nos fazem o mal. Vamos nos submeter à paz de Deus, vamos submeter à referência dessa plenitude de amor. Vamos fazer deste tempo um tempo de mudança e contínua mudança na nossa vida, na nossa história. Vamos começar a ser generosos no nosso reconhecimento, na nossa gratidão. Eu quero te desafiar hoje a começar a agradecer a Deus. Eu sei que algumas pessoas aqui passaram pelo Covid e ficaram assintomáticos. Graças a Deus por isso. Mas você aqui, você que está em casa, sabe de alguém que passou muito mal. E que algumas pessoas ainda estão passando por grandes dificuldades. E nós sabemos, porque ouvimos dessas pessoas, que lidar com esse momento é desafiador. Muito desafiador. Cada organismo reage de uma forma diferente. E às vezes, por mais que seja previsível algumas reações e algumas características, outras não são. E aí nós nos encontramos em respostas que não imaginávamos. Complicações que vão tendo desdobramentos ainda maiores. E às vezes até o limite da vida. Se nós estamos aqui, independente de ter passado pelo Covid ou não, Deus tem um propósito na nossa vida, na nossa existência e no nosso futuro. E eu acredito que um dos propósitos dele é que nós possamos dimensionar Ele, o Cristo, o Senhor, o Salvador, sobre aqueles que ainda precisam ouvir, crer, se arrepender, confessar e viver em ato contínuo de obediência para todo sempre. Vamos hoje ser agradecidos a Deus pela nossa vida? Vamos hoje ser agradecidos a Deus pela oportunidade de crescer e entender a palavra e edificar através dessa palavra, constituindo um mundo melhor a partir de nós, na dependência de Deus para os outros, independentemente de quem seja esse outro e o que faça esse outro sobre nós? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Independente de onde você estiver assentado aqui no templo nessa noite, independente de onde você está aí participando deste culto online, eu vou fazer uma palavra e uma proposta diferente nessa noite. Eu queria orar nesse momento, e se você for tocado na continuidade dessa palavra nesse tempo, eu queria que após a oração, no cântico que nós vamos cantar, você nesse tempo pudesse colocar de pé e nesse momento lá dizer: Deus, eu faço parte daqueles que o Senhor nessa noite alcançou para uma mudança real, transformadora de vida. Pai, o celular diz que chegou o momento, e o momento é de atenção, porque é uma mensagem do Senhor, e a mensagem do Senhor é: tudo ainda pode ser diferente, se nós termos o Senhor Jesus, o Cristo, como ato de unificação em todos nós. E é por isso que neste momento nós queremos viver esse processo unificador, diminuindo mais a nós mesmos e nos enchendo ainda mais do Senhor. Por isso, Pai, faça com que o nosso coração nessa noite, atingido por esta palavra do Senhor, possa repercutir com ações, posturas diferenciadoras no mundo de hoje. Sejamos mais sensíveis, Pai, mais misericordiosos, mais generosos, mais gratos, que possamos viver mais em amor, mais na paz do Senhor, que possamos, ó Deus, viver um processo de contágio, de esperança, que possamos, ó Deus, ter no nosso coração a ação, a chama, o calor, o fogo do Teu Santo Espírito, para aquecer
e gerar calor e abrigo para as pessoas que mesmo no nosso verão estão vivendo uma fase fria das suas vidas, congelante, está se gerando neve sobre as suas cabeças, porque eles estão vivendo uma fase solitária, difícil, em que pessoas que amam estão se partindo, pessoas que amam estão enfrentando limites, e muitas dessas próprias pessoas estão vivendo os seus desertos, estão congelando as suas almas, porque elas estão se sentindo cada vez mais distantes, isoladas desse calor, deste fogo, deste amor, desta presença real do Senhor. Nessa noite, Senhor, alcance o nosso coração para que possamos viver mais a igualdade e não as diferenças. Mas essa igualdade não em ideologia, em religião, em política, numa linha esportiva, numa filosofia. Nós queremos ser um no Senhor. E queremos, ó Deus, unificar a partir do Senhor as nossas vidas e a nossa história. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração e incomode-os, para que nesta noite, daqui para frente, a esse ano de 2021, possamos viver um ano de generosidade, um ano em que nós possamos estender o mais, o melhor, o imprescindível, a excelência, para que as pessoas percebam que Deus está no comando da nossa vida, Ele está na direção da nossa história, e nós queremos agradecer por isso, agradecer porque o Senhor é o soberano Deus, aqui nesse tempo, e sobre todas as gerações. Mostra ao nosso coração a verdade do Senhor sobre a nossa história, e que assim possamos ver o caminho de Emaús como um caminho tangível a todos nós. Abençoa-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.